amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes de tudo, eu quero cumprimentar aqui o nosso queridíssimo amigo Padre Paulo Ricardo, pelo seu aniversário, e dizer que ele está intimado a comparecer aqui o mais breve possível. Também queria pedir a vocês que deem uma olhada no site notalatina.blogspot.com e que contribuam para a manutenção desse site, que é tão importante para a correta informação dos brasileiros a respeito do que está se passando na política latino-americana. É a única fonte confiável que nós temos no Brasil. É uma luta desproporcional que a editora desse site, a Graça Salgueiro, desenvolve sozinha contra toda a grande mídia brasileira. Muito bem. Também eu quero ler para vocês aqui dois artigos, um que eu mandei para o Diário do Comércio, outro que eu vou mandar hoje, que não está nem totalmente pronto, que eles vão dar para vocês, vão dizer, o quadro, a moldura, dentro da qual vocês podem mais ou menos compreender o que está acontecendo, inclusive, né, as perspectivas dos Estados Unidos agora com a segundo mandato do Obama. O primeiro artigo chama-se Quem Manda no Mundo? Nas minhas leituras de juventude, mais de 4 décadas atrás, poucas perguntas me impressionaram como aquela que dá título à segunda parte de La Rebelión de las Massas, de José Ortega y Gasset, Quem manda en el mundo? O filósofo não a formulava em sentido metafísico, onde poderia ser respondida por algo como Deus, o acaso, a fatalidade, mas em sentido geopolítico, e chegava à conclusão de que era uma lástima a Europa ter perdido seu posto de liderança, cedendo a vaga para a Rússia e os Estados Unidos. A resposta parecia deslocada da pergunta. Estados, nações, governos e continentes não mandam. Quem manda são os indivíduos e grupos que os controlam. Antes da geopolítica vem a política tout court, e aí tudo se complica formidavelmente. É fácil perceber quais estados ou países predominam sobre os outros. Mas descobrir quem realmente manda num estado ou país e através dele manda nos outros é um desafio intelectual mais atemorizante do que o pode imaginar o analista político usual. O verbo mandar vem do latim manus dare. Quem manda empresta os seus meios de ação, a sua mão, para que outros realizem algo que ele pensou. Um governante dá ordens a seus subordinados, mas examinando bem, você verá que só raríssimos governantes na história, um Napoleão, um Stalin, um Reagan, foram eles próprios os criadores das ideias que realizaram. Os primeiros teóricos do Estado moderno acertaram na mosca quando inventaram a expressão poder executivo. Em geral, o homem de governo é o executor de ideias que ele não concebeu, nem teria a capacidade ou o tempo de conceber. E os que conceberam essas ideias foram os mesmos que deram a ele os meios de chegar ao governo para realizá-las. Quem são eles? Aplicando a pergunta ao caso específico dos Estados Unidos, o sociólogo Charles Wright Mills, um dos mentores da New Left, publicou em 1956 o livro que viria a se tornar um clássico, A Elite do Poder. A resposta que ele encontrou tomava a forma de uma trama complicadíssima de grupos, famílias, empresas, serviços secretos oficiais e extraoficiais, seitas e igrejas, clubes e círculos de relacionamentos pessoais ostensivos e discretos, incluindo amantes e call girls. A classe política, que culminava na pessoa do governante nominal, aparecia aí como a espuma na superfície de águas obscuras. Mills estava obviamente na pista certa, mas ele morreu em 1962 e não teve a ocasião de presenciar um fenômeno que ele mesmo ajudou a produzir. A New Left tornou-se ela própria a elite do poder e perdeu todo o interesse em transparência. Ao contrário, esmerou-se na opacidade, ao ponto de colocar um completo desconhecido na presidência do país mais poderoso do mundo e cercá-lo de um muro de proteção que bloqueia toda tentativa de descobrir quem ele é, o que fez, com quem anda e que interesses representa. Se você quer ter uma ideia do que anda fazendo a elite do poder nos Estados Unidos, tem de buscar informação na outra ponta do espectro ideológico. Os conservadores são os atuais herdeiros da tradição de estudos inaugurada por Wright Mills.
Graças a eles é que hoje a elite globalista fabiana, núcleo vivo do poder por trás de praticamente todos os governos do Ocidente, se tornou visível na sua composição e em detalhes do seu modus operandi ao ponto da quase obscenidade, tornando involuntariamente cômica a insistência de alguns em chamá-la de poder secreto. Clique no Google as expressões Council on Foreign Relations, Bilderberg, trilateral e similares, e obterá mais informações do que seus neurônios poderão processar pelos próximos 10 anos. Informações cujo nível de credibilidade varia desde a prova científica até a arrematada invencionice. Em compensação, pouco ou quase nada se sabe das fontes profundas do poder na Rússia, na China e nos países islâmicos. Mesmo as descrições que temos da classe dirigente visível nessas regiões do globo são esquemáticas e superficiais, sem comparação possível com o meticuloso who's who da elite ocidental. Isso explica-se facilmente pela diferença de acesso às fontes de informação. Uma coisa é pesquisar em arquivos e bibliotecas ocidentais sob a proteção das leis e instituições democráticas, podendo até nos Estados Unidos furar a barreira da má vontade oficial por meio do Freedom of Information Act. Coisa totalmente diversa é tentar adivinhar o que se passa por trás das muralhas impenetráveis do establishment russo-chinês. Nem a KGB nem os serviços secretos da China jamais deram acesso a pesquisadores independentes. Mesmo os arquivos do Partido Comunista da União Soviética voltaram a fechar-se após um breve período de tolerância, motivado não por algum súbito amor à liberdade, mas pela convicção ilusória, logo desmentida, de que os pesquisadores ocidentais eram majoritariamente simpáticos ao regime soviético. Quando perceberam que não era, fecharam tudo de novo. No mundo islâmico, por baixo da classe dirigente e da barafunda de grupos terroristas, estende-se uma rede inabarcável de organizações esotéricas, algumas milenares, cujo poder de influência é enormemente variado de país para país e de época para época. Essas organizações, que constituem o núcleo espiritual do Islã, a garantia profunda da sua unidade civilizacional e, a longo prazo, a condição de possibilidade da expansão islâmica mundial, continuam perfeitamente desconhecidas pelos analistas políticos ocidentais, jornalísticos ou mesmo acadêmicos. A diferença de visibilidade entre os grandes esquemas globalistas em disputa é fonte de erros catastróficos na descrição do conflito de poder no mundo. Em artigos vindouros explicarei alguns desses erros. Daí comecei a tomar aqui algumas notas para um desses artigos. Esse não está nem pronto ainda, mas já vou comunicar para vocês desde já. O mais óbvio dos erros a que me referi no artigo anterior é o de medir os gigantes pelo seu coeficiente de visibilidade apenas. Nessa escala, o establishment anglo-americano, para usar o termo de Carroll Quigley, fica tão mais volumoso que os outros dois parecem pigmeus inofensivos empenhados bravamente num combate desproporcional. O professor Alexandre Dugin aproveita-se dessa ilusão de ótica para dar às plateias do terceiro mundo a impressão de que os blocos russo, chinês e islâmico são seus companheiros de infortúnio, gemendo juntos sob o tacão do poder unipolar. Ele sabe que essa visão das coisas é falsa, que os três grandes esquemas globalistas são igualmente poderosos, ricos, temíveis, ambiciosos e amorais. Quando os favelados mentais da USP o aplaudem, ele ri entre dentes. Mas não é só o senso das proporções que aí sai distorcido por completo. É a trama real das relações entre os três blocos que o duginismo reduz à simploriedade postiça de um conflito esquemático entre dois. Ninguém ignora que a escolha de Barack Hussein Obama como candidato do Partido Democrata em lugar de Hillary Clinton em 2008 foi uma imposição, um diktat do grupo Bilderberg. Também é preciso ter feito o juramento de cegueira para não enxergar que durante o seu primeiro mandato o ungido do globalismo fez tudo para desbancar o dólar e debilitar a posição dos Estados Unidos no cenário internacional, pôs o seu país de joelhos ante a China e a Rússia, e tanto no Oriente Médio quanto em suas políticas de segurança interna, deu mão forte aos arautos do Califado Universal. Igual favorecimento à expansão islâmica
tem orientado a política da União Europeia e de vários governos do Velho Mundo, abençoados pela Internacional Fabiana. Bastam esses fatos para mostrar, acima de toda a possibilidade de dúvida, que, primeiro, a política da elite fabiana não coincide em absolutamente nada com os interesses geopolíticos da nação americana. A demolição do Império Americano está no seu programa, tanto quanto nos do bloco russo-chinês e do califado. 2. O único poder unipolar que existe não tem um centro geopolítico, mas reside na área de interseção entre os três grandes esquemas globalistas. 3. O futuro do mundo, a curto e a médio prazo, depende de saber se a frágil unidade que ainda vigora nessa área de interseção vai predominar sobre os interesses de cada esquema globalista em particular, ou se o tripé vai ceder, jogando os três esquemas um contra o outro ou dois contra um. Na primeira dessas hipóteses, teremos uma ditadura mundial, na segunda, a guerra mundial. Dos três blocos, o único que está preparado para a segunda hipótese, militar e ideologicamente, é o russo-chinês. O islâmico, com exceção do Irã, que é um boi de piranha de Moscou, tem mais a ganhar com a expansão pacífica e a chantagem terrorista, ao passo que o bloco ocidental procura desarmar-se a olhos vistos, tudo apostando na unidade da ditadura mundial, em que os Estados nacionais perdem autonomia na esfera internacional, ao mesmo tempo que enrijecem seus controles sociais internos. A vitória de Barack Hussein Obama é mais um passo nessa direção, um indicador claríssimo de que os Estados Unidos vão prosseguir na sua política de autodesmantelamento militar e econômico, aliado à expansão ilimitada dos mecanismos de controle policial da sociedade, segundo os mesmos cânones politicamente corretos que os organismos internacionais vêm impondo a todos os países do hemisfério ocidental. Até onde será possível prosseguir nessa via é algo que depende de como a elite ocidental vai manejar a sua contradição constitutiva. Ela tem de debilitar o poderio americano para subjugá-lo ao comando internacional, mas, de outro lado, continua precisando dele como sua base militar. Nada poderia evidenciar mais claramente a sua natureza de parasita, que vive do próprio corpo que ela vai sugando. A pergunta decisiva para os próximos anos é: a Rússia e a China vão se contentar em prosseguir desfrutando do seu quinhão na partilha do mundo entre os três grandes blocos, ou vão tentar um golpe de mão para livrar-se dos parceiros e apossar-se de tudo de uma vez? Bom, não é preciso dizer que o duguinismo aposta decididamente nesta última alternativa, quer dizer, a Rússia e a China dão um golpe de mão e dominam tudo. Tá certo? E, para isto, então, para legitimar essa operação, foi que inventaram, então, a fórmula eurasiana, que sintetiza e unifica todas as tendências ideológicas que tenham algo a dizer contra os Estados Unidos. Então, não se trata de atacar propriamente a liderança globalista, porque a liderança globalista é em grande parte aliada deles, mas de atacar a nação americana, que serve ainda de base econômica e militar para essa elite, a qual procura desvencilhar o mais rapidamente possível os seus interesses dos da nação americana, prevendo justamente que isso vai acontecer no futuro. Então, para obter um apoio ideológico para isso, é necessário mesclar todas as correntes ideológicas: comunismo, nazismo, fascismo, islamismo, cristianismo conservador, tudo o que existe. Tá certo? Então, né, é incrível que o Dugin vai ao Brasil e, falando na USP, o ódio que aquele pessoal da USP sente dos Estados Unidos é tão extremo que eles não se incomodam em apoiar, fazer uma política que hoje se apresenta com outro, entre outros motivos da sua sustentação ideológica, a defesa de valores tradicionais do cristianismo. Quer dizer, a Rússia está procurando assumir o lugar que deveria ser o da Igreja Católica. Para isso, inventaram, inclusive, essa gigantesca farsa de que a consagração da Rússia à Nossa Senhora já foi feita e, portanto, a Rússia agora representa a autoridade do cristianismo universal. Eles estão lançando isso. Ora, e é baseado nisso que eles fazem dentro da Rússia aquela política de proibir propaganda gay, perseguir gay, etc, etc. E está lá o pessoal da UF aplaudindo isso. Quer dizer, o ódio que tem nos Estados Unidos é tanto que eles subscrevem qualquer coisa, mesmo que seja totalmente contrário aos valores deles.
Ora, a política da Rússia e também da China, nesse caso ela sacrifica todos os valores que existem, ela neutraliza todos e equaliza todos, sacrificando tudo no altar de uma estratégia de dominação universal. Ou seja, para a Rússia e a China dominarem o mundo, para o bloco eurasiano dominar o mundo, vale a pena apagar todas as diferenças entre todos os valores, entre todas as ideias, tá certo? E sobra em cima o quê? O poder russo. A outra alternativa é continuar como está e consolidar a ditadura universal, tá certo? Dos organismos internacionais. Tá certo? E o Obama está colocado lá precisamente para isso. Ora, as eleições aqui foram uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi, porque você verá, quando um sujeito se torna presidente, se elege presidente do maior país do mundo, com documentos obviamente falsos, e uma vez colocado no poder, ele baixa um decreto de que ele tem o direito de mandar prender qualquer cidadão e mantê-lo preso indefinidamente, sem processo, sem habeas corpus, sem dar explicação para ninguém. Eu digo, pergunto, o que falta para a plateia compreender que ela foi vítima de uma trama criminosa armada por um tirano psicopata? Falta muito para entender uma coisa dessa? Não, não falta. Agora, quando chega ao fim do mandato, veja, com o maior índice de desemprego que o país já teve desde a Segunda Guerra, com o maior déficit que já teve nas últimas décadas, com uma dívida com a China monumental, tá certo? Com a indústria totalmente em pandarecos, que ele destruiu tudo. Ele dando dinheiro, ele deu dinheiro para as indústrias se autodesmantelarem, por exemplo, deu dinheiro para a General Motors. Hoje a General Motors pertence, sabe a quem? À China. Eu vou explicar daqui a pouco. Tá certo? Ou seja, fez uma desgraça para tudo quanto é lado. Além desta coisa maravilhosa de ter sonegado ajuda à embaixada, ao consulado lá em Benghazi, e ter, portanto, ajudado o pessoal da Al-Qaeda a matar o embaixador. Quer dizer, depois de tudo isso, o cara chega à eleição e sabe o que acontece? Vou dizer uma coisa, 50% dos católicos americanos votaram nele. E 70% dos judeus. Isso não tem perdão. Eu sempre disse que católico, judeu e americano são especialistas, tá certo, em afagar seus próprios inimigos e depois ficar chorando. Tá certo? Então, comprovaram mais uma vez. Quer dizer, os católicos que votaram no Obama já estão automaticamente excomungados, de acordo com o decreto de Pio XII, ratificado pelo próprio João XXIII, que diz que qualquer colaboração com movimentos comunistas e similares, tá certo, implica a excomunhão automática. Então isso quer dizer que 50% dos católicos americanos não estão mais na igreja e não sabem. Né? Quer dizer, uma situação absolutamente psicótica, louca, né? Ademais, você vê aqui a mídia praticamente inteira, com exceção da Fox News, a mídia americana inteira escondeu tudo a respeito de Benghazi, do que aconteceu em Benghazi, né? E amaciou tudo para o Obama de uma maneira extraordinária. E mesmo assim o outro lado teve metade dos votos. Então acontece que é evidente que o grande perdedor nessa eleição é a grande mídia, que está completamente desmoralizada, tem credibilidade zero. A metade que votou em Romney e Ryan sabe que a mídia não presta, que está totalmente comprometida. E a outra metade, dos outros 50% que votaram no Obama, metade também sabe. Estão gostando da sacanagem, mas sabe que não é coisa confiável. Então, agora, quando nós falamos dessa ditadura mundial, eu ainda não estou seguro de se o pessoal republicano e conservador aqui sabe exatamente contra quem eles estão lutando. Porque não se trata de uma divisão tradicional de forças políticas dentro dos Estados Unidos. Não, eles estão lutando contra um esquema internacional, contra um esquema globalista que pretende dominar o mundo e do qual, obviamente, o Obama é um instrumento. Agora perguntei o quanto do eleitorado republicano, para não dizer os conservadores apenas, tem clara consciência disso. Quantos deles têm clara consciência de que um sujeito que se elege com documentos falsos não tem limite para o que ele pode fazer? É realmente um psicopata, é uma força louca que está solta e pode fazer o que quiser. Ele não está aí para concorrer lealmente com o adversário, mas ele está aí para destruí-lo por todos os meios possíveis. Tanto que nesta eleição, o governo legitimou e sancionou a intimidação dos eleitores pelos Panteras Negras, sancionou e legitimou a fraude,
tá certo? Além de contar com o apoio de toda a grande mídia. Quer dizer, é claro que isso é uma briga de foice. Ora, o outro lado insiste, o outro lado cai no mesmo erro que cai no Brasil, o Zé Serra. Você está lidando com um bandido, com um assassino, absolutamente desprovido de quaisquer limites, quaisquer travas morais, um sujeito que se autorizou a fazer tudo, e você quer jogar com ele dentro da regra do jogo usual, limpa e polida. Isso é impossível. É como assim, um boxeador que entra no ringue, né, armado de soco inglês, faca e revólver. E o outro lado diz, não, eu vou lutar segundo as regras do Marquês de Queensberry, porque eu não vou descer. Tá certo? É isso que faz no Brasil o Zé Serra. E por isso perdeu para o Haddad. E é isso que faz aqui os republicanos. Então, olha, primeira reação que eu vi, assim, em inúmeros sites conservadores. Não vi todos, mas vi uns 30. A primeira reação deles, nunca mais vamos apoiar um candidato moderado. Porque eles estão apoiando o candidato moderado, vai fazer 10 eleições. Eles dizem, não, vamos acabar com essa história. Um moderado não pode vencer esta gente. Agora, o problema é saber se eles querem apenas aumentar, vamos dizer, o grau de virulência da sua campanha para equipará-lo à virulência do outro lado, ou se eles vão saber exatamente onde atacar. Eu acho que, na minha modesta opinião, se você sabe que o seu adversário tem documentos falsos, é um falsário, um criminoso, e você se recusa a mexer nisso, então você está se recusando a cumprir a regra número 1 da estratégia militar, que é atacar o inimigo no seu ponto mais fraco. Quer dizer, o Obama tem um imenso calcanhar de Aquiles. Os documentos dele são realmente falsos. O problema de saber de onde nasceu é um requinte, é totalmente desnecessário. Não precisa saber onde nasceu. Admitamos que ele nasceu na Bahia, ou em Vila-Nhocuné. Isso não faz diferença. O que faz diferença é sim, o cara cometeu um crime do que aqui no Brasil se chama falsidade ideológica, ele falsificou seus documentos e se apresentou candidato com documentos falsos. Destruir esse sujeito é a coisa mais fácil do mundo. Mas todo mundo diz, não, isso é muito feio. Então está todo mundo agindo como a mulher estuprada, que não denuncia o estuprador porque ela ficou com vergonha. Então, enquanto você aceitar essa regra do jogo, você vai perder, porra. Quer dizer, o Obama pode ser destruído em 10 minutos. No tempo do McCain, para demoli-lo, era fácil, é só o John McCain chegar e dizer, olha, eu sou John McCain, está aqui minha certidão de nascimento, está aqui meus documentos militares, está aqui meu histórico escolar, está aqui meu atestado de saúde, está aqui todos os meus documentos, todo mundo conhece. Agora apresenta os seus. Era só fazer isto. Todo mundo diz, não, isso é muito feio, não podemos fazer. Falo, bom, então, é o verso do Rimbaud. Par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Por delicadeza, eu perdi minha vida. Então, é isso que o pessoal, no Brasil, tem de aprender com relação ao PT. O PT é um bando de criminosos aliado, vamos dizer, a narcotraficantes, a movimentos terroristas, aliado oficialmente. Veja, o Lula presidiu Assembleias do Foro de São Paulo ao lado do Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. E vem dizer que não tem aliança com as Farc. Pô, você, a mídia antipetista, entre aspas, no máximo, que diz, uma suspeita de aliança com as Farc. Como suspeita? Está lá oficializado. Mas ainda existem os discursos oficiais que o Lula fez, contando as suas atividades no Foro de São Paulo e a sua persistência e interferência na política externa de outros países. É suficiente para impeachment e para botar o cara na cadeia. Mas não podemos mexer nisso, nós temos que jogar limpo. Eu digo, se só um dos lados tem que jogar limpo e o outro pode fazer tudo, então o que você está chamando de jogar limpo é, na verdade, colaborar com a sujeira que é contra você. Então você é o culpado do que está fazendo. Tá certo? E essa culpa, eu digo, olha, a direita universal participa dessa culpa. Você vê aqui, em raríssimos países, você vê pessoas entendendo realmente o que se trata e até tentando entender. Tá certo? A pior coisa que existe vamos dizer, é quando a situação mudou e você continua tentando explicá-la com as velhas categorias de pensamento que se aplicavam 20, 30 ou 50 anos atrás. Tá certo? Então, todo o bloco republicano aqui tratou esta eleição como se fosse uma eleição normal, quando evidentemente não é normal.
Você está concorrendo, presta atenção, primeira coisa, você está concorrendo com um presidente em exercício que se arrogou o direito de prender você e manter você preso pelo resto da sua vida sem processo nem habeas corpus. É com esse que você está concorrendo. Quer dizer, ele tem uma arma por trás das costas que transcende toda a sua ambição de poder por 10 vidas adiante. E é com esse que você está concorrendo. Você está concorrendo com o cara que assistiu o ataque no consulado em Benghazi, ele estava vendo na televisão. E que recebeu aqueles apelos dramáticos pedindo socorro e não deu. Mandou todo mundo ficar, as tropas ficarem paradinhas e não interferirem. Por quê? Porque o próprio embaixador dele, que foi vítima, estava lá para fornecer armas para o pessoal da Al-Qaeda. Pior ainda, depois ele nomeia um investigador, agora queremos investigar tudo, e nomeia como investigador um cidadão chamado Thomas Pickering, tá certo? Que é um agente do governo que há tempos tinha conversações secretas com o Hamas e com a Fraternidade Islâmica, ou seja, é um parceiro, é um aliado do atacante, ele coloca esse sujeito para investigar. Quer dizer, se você vê que o sujeito está fazendo tudo isso, e você não sabe que você está ali enfrentando, né, um adversário que não tem regras, que não é um adversário, é um inimigo, na verdade, se você não sabe disso ou não quer ver isso, então, meu filho, se você quer você mesmo cortar suas 2 bolas e dar para o gato comer, não é o gato que vai te impedir, é? Então, com relação ao esquema da ditadura mundial, você vê que a menina dos olhos dessa ditadura mundial é o conjunto de regras e valores politicamente corretos que eles querem impor ao mundo inteiro a ferro e fogo. Agora, por exemplo, a União Europeia inventou mais uma. Eu recebi aqui alguém pelo Facebook, me mandou isso. A novidade da União Europeia. Livros que exibem imagens da família tradicional, pai, mãe e filhos, devem ser proibidos, porque induzem a preconceito. Então, quer dizer, a imagem de uma família não pode mais ser exibida em público. Você pensa que é brincadeira? Vocês vão rir e falar, mas isso é estupidez demais. Meu filho, essa é estupidez brutal. Como foi imposta ao mundo por Stalin, por Hitler, por Mao Tse Tung. Todos estes inventaram coisas absolutamente estúpidas. Então, que num primeiro momento podiam até produzir risada, produzir riso. Mas que quando levados à prática se tornam uma coisa de uma violência monstruosa, brutal e ilimitada. Isso significa, ao mesmo tempo que a União Europeia faz isso, a ONU está propondo a criminalização universal da homofobia. Ora, nós sabemos que homofobia é a palavra mais indefinida que existe. Quer dizer, se você, por exemplo, tem um acesso de fúria, você bate num sujeito gay na rua, é homofobia. Se você faz uma piadinha a respeito dele, é homofobia. E se você diz, não, casamento entre homem e mulher, é também homofobia, tudo no mesmo nível. Ou seja, qualquer coisa pode ser homofobia desde que desagrade a elite gaysista. Tá certo? E se isso é criminalizado em escala mundial, o que acontece? Acontece que até você exibir uma fotografia de família se torna crime de homofobia. Entenderam? Nós estamos na mão de loucos, tarados, psicopatas. Gente perigosíssima. E você querer lutar com eles na base da polidez, realmente você cortar suas bolas e dar para o gato comer. Então, enquanto as pessoas não se tocarem da gravidade do que está acontecendo, é uma gravidade, assim, eu acho maior do que aquilo que aconteceu nos anos 30, quando houve a ascensão das 2 grandes ditaduras, a ditadura de Stalin na Rússia e de Hitler na Alemanha, onde sempre havia, evidentemente, as pessoas que vinham com um discurso calmante. Não, eles estão falando isso só para assustar, mas eles não vão fazer nada disso. Fizeram, meu Deus do céu. Quer dizer, o total de vítimas dessa gente sobe a 200 milhões. Não é para brincar com isso. E esse pessoal que está na ONU, na União Europeia, esse é a mesmíssima mentalidade do iluminado, que diz, nós temos a fórmula correta para o mundo e todo mundo vai ter que dançar conforme a nossa música. E aqueles que não, quer dizer, que não aceitarem, simplesmente nós temos os instrumentos legais, nós os processamos e pomos na cadeia. Quer dizer, eles estão juntando na mão meios de poder para colocar na cadeia quem eles quiserem.
O que eles estão fazendo não é assim, eles não estão falando mal da homofobia, não, eles querem criminalizá-la, definindo-a como qualquer conduta que desagrade a elite gay ou que desagrade esta elite globalista. Até mostrar uma simples fotografia de família, meu Deus do céu. É? E vocês ainda esperam ter um diálogo com essa gente? Não. Ou seja, é preciso conscientizar-se da medida certa do que está acontecendo. E não é questão de você, agora vamos radicalizar. Não adianta radicalizar. Olha, moderado e radical são apenas distinções quantitativas. Uma coisa é menos, outra coisa é mais. Mas não se trata de fazer mais ou menos a mesma coisa. Trata-se de fazer outra coisa. É? E a primeira coisa que nós temos que fazer é deslegitimar completamente essas políticas. Não aceitar que elas existam. Porque se você aceitou discuti-las, pronto, você já caiu na trama. Né? Eu já dei aqui o exemplo. Esses dias mesmo eu estava lendo, né, relendo o Somerset Maugham, William Somerset Maugham, of Human Bondage, da servidão humana. Né? É uma história de amor fracassado, o sujeito se apaixona por uma vagabunda que o escraviza e o destrói. Né? No fim, ela mesmo acaba sendo destruída. E raramente eu vi uma compreensão tão fina das relações entre homem e mulher. Ora, Somerset Maugham era um homossexual. Era tri-gay. Escandalosamente gay. Ostensivamente gay. E, no entanto, ele compreendia as pessoas que eram diferentes dele. Isso acontece com todos os grandes escritores homossexuais do mundo. André Gide, Julian Green, o nosso Otávio de Faria. Todos eles. Agora, hoje em dia, esse pessoal gaysista, eles só entendem as coisas do ponto de vista da sua preferência sexual. Eles julgam o mundo. A sua preferência pessoal se tornou a escala com que eles medem o mundo. Isso é obviamente psicopático, meu Deus do céu. Então você pergunta, é possível ser gay normal? Claro que é. Agora, não é possível ser gaysista e normal. Gaysista é uma pessoa de mentalidade psicopática na raiz. Então, é isso que nós não podemos aceitar. Para o que nós temos que discutir, minha gente, não é o homossexualismo. O homossexualismo existe desde que o mundo é mundo. Assim como o adultério existe desde que o mundo é mundo, e não somos nós que vamos acabar com isso. Tá certo? Então, você pode considerar essas condutas pecaminosas, mas não quer dizer que você vai ter os meios ou querer os meios de extingui-los ou de punir as pessoas que incorram nisso. Mas o gaysismo é uma coisa nova, é uma ideologia tão perigosa quanto fascismo e comunismo. É um instrumento de poder monstruoso que nós colocamos na mão desses psicopatas iluminados da União Europeia e da ONU. Pessoas que nunca foram eleitas, pessoas que você não conhece. Pessoas que estão lá em Bruxelas, no escritório, pessoas totalmente desconhecidas que saem do nada e de repente legislam para o mundo. Ou seja, quer dizer, todo o sistema democrático do mundo já foi passado para trás, já estamos num outro regime. Vocês não entenderam ainda? Eleições não significam nada. Poder legislativo não significa nada. É tudo feito por via de decreto administrativo, meu Deus do céu. Você vê, o Obama, esse decreto que dá a ele o direito de prender qualquer um, passou pelo parlamento? Não. É o que se chamaria no Brasil uma medida provisória, com a diferença que não é provisória. Aqui chama-se Executive Order. Se ele fez Executive Order, ninguém contestou. A coisa continua em vigor. Quanto tempo levaria para o parlamento reagir a uma coisa dessa? Anos. Então, quer dizer, o parlamento já foi passado para trás. Agora o que interessa é decreto administrativo, Executive Order, medida provisória. Nós já estamos nesse regime. Até quando vocês vão se tocar? Portanto, não interessa que você elege para o parlamento, dá na mesma. Por quê? Mesmo porque esse pessoal tem meios de comprar todo mundo. Porque estão processando um mensalão, aposto, ou seja, já existem 10 outros mensalões funcionando. Isso é o poder limitado, nós já estamos nesse regime. A democracia já foi passada para trás. É uma nova situação que foi criada por técnicos em estudos que eles levaram meio século fazendo. Estudos de engenharia social, estudos de estratégia política, etc, etc. Ou seja, esse pessoal globalista
contratou os melhores cérebros do mundo durante 50 anos. Gente tipo Arnold Toynbee ou Carol Quigley, ou o próprio Aldous Huxley, que diz, vamos inventar um sistema pelo qual nós possamos governar a humanidade inteira. Então essa é a alternativa. Ou você vai ter esta ditadura mundial, tá certo? Ou um dos três, né, pilares ali do tripé, né, vai querer brigar com os outros dois, ou com um deles, e vai ter a guerra mundial. Então você escolhe a ditadura mundial ou a guerra mundial. Olha que beleza que está. Isto porque, vamos dizer, praticamente todas as ideias e ideologias que circulam no mundo estão impregnadas, tá certo, da coisa da mentalidade revolucionária, de que é preciso mudar o mundo, transfigurar o mundo, e para transfigurar o mundo é preciso concentrar poder. Enquanto nós não criminalizarmos esta ideia, não haverá esperança. Qualquer sujeito que venha com a proposta de mudança universal, de transfiguração do mundo, mediante a concentração de poder na mão dele, nunca vai ser na mão do outro, é na mão dele mesmo, é um criminoso. Quando é que vocês vão entender isso? Não se trata de, ele tem uma proposta, eu tenho outra. Fala, não! Propostas desse tipo, elas têm que ser proibidas e criminalizadas na base. Qualquer proposta de concentração de poder tem que ser rejeitada em limine e criminalizada. Principalmente se é concentração de poder em nome do quê? De uma fantasia sexual, minha gente. Que é isso, porra? É evidente que são pessoas totalmente obsediadas, cuja preferência sexual tem prioridade na mente deles sobre a natureza humana, sobre valores civilizacionais milenares e sobre todos nós. Então, qual é a diferença entre esta teoria e a do alemão, que tinha a teoria de que ele era a raça superior, portanto a raça superior tinha que mandar nos outros? O pessoal gaysista acha que a orientação sexual deles é superior e que, portanto, eles têm que mandar na gente. É a mesma coisa de novo. Então, enquanto as pessoas não se tocarem disto, não haverá esperança. Vejam vocês, o governo brasileiro afirma que 99% dos brasileiros são homofóbicos. Vocês são todos criminosos. 99 está aqui, ó. No mesmo dia que a ONU diz que quer criminalizar a homofobia, olha aqui, um grupo de pesquisa ligado ao PT fez uma investigação e eles falam assim, você concorda ou discorda dessa frase? Deus fez o homem e mulher com diferentes sexos de modo que eles pudessem cumprir seu papel e ter crianças. 92% concordaram, porque isso é verdade com relação a qualquer espécie animal. Deus fez o touro e a vaca para que eles pudessem procriar. Tá certo? Ele não criou uma terceira alternativa. A terceira alternativa está na cabeça de cada um. Tá certo? 92% concordaram. São todos homofóbicos. Então foi indo, somou. 99% de vocês são homofóbicos. E os 99% estão errados, quem está certo é o governo. Ora, a democracia não diz que é o governo do povo, pelo povo, para o povo? Você quer mais povo do que 99% da população? E sabe quanto de autoridade esses 99% tem? Zero! Quem manda é o PT e está acabado. E vocês ainda querem concorrer com ele em eleições. Chega lá o seu Zé Serra quase afagando o inimigo. E depois perde e acha ruim. Fala, não, é inteiramente justo perder, porque você está se furtando à briga real. Você está concorrendo com criminosos? Eu sempre dou exemplo, quer dizer, entra um sujeito para assaltar a sua casa e você acha que o problema que há entre vocês é uma diferença de interpretação do Código Penal. E diz, vamos sentar, eu entendo o Código Penal assim, você entende assado, vamos discutir, né, educadamente. É assim que estão fazendo. Então esse pessoal é cúmplice do mal. Quando é que vocês vão acabar de entender isso? Será preciso, vamos dizer, que todos esses projetos que estão em andamento se consolidem, se transformem em poderes policiais em ação, para que daí vocês gemendo
sob uma tirania indestrutível, né, fiquem pensando a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. É isso que vocês vão fazer. Né? Então, olha aqui. Deixa aqui. Para cada coisa. Quer dizer que o descaramento desse pessoal não tem limite. Você vê esse negócio. O irmão do genuíno deputado José Guimarães, ele diz que após as eleições o PT vai regulamentar a mídia à força, queiram ou não queiram. Né? Ora, quem é José Guimarães? É aquele cujo assessor foi preso com o dinheiro na cueca. É um sujeito que devia ter ido para casa. Na mais brandas hipóteses, devia ir para casa e calar a boca por resto da vida. Né? É um sem vergonha que está sujo até o último fio de cabelo e sai cagando regra e querendo, né, ditar agora as normas da mídia. Agora, você vê, existem 5 ou 6 colunistas na mídia brasileira que não são conservadores, não são de direita, apenas criticam essa roubalheira petista. Tá certo? Daí aparece, né, no jornalismo petista, vermelho.org, etc., etc., o ódio da mídia conservadora contra nós. Então quer dizer que 5 ou 6 colunistas agora são os potentados da mídia, né, e estão oprimindo o coitadinho do PT, perseguindo o PT. Quer dizer, uma voz que fala contra, para eles já é uma opressão fascista. Agora, quando eles querem meter todo mundo na cadeia, tá certo? E imperar como se fosse Gengis Khan, Átila Uno, Júlio César, não é opressão, não, é democracia. E quem é que não percebe que nós estamos realmente discutindo com psicopatas? E quem é que não percebe que assim não vai dar? Agora, o fato de que aqui o Romney tenha conseguido metade dos votos contra toda a mídia já é um negócio assim espetacular. Quer dizer, esse pessoal tem força, só não sabe usar a força. Eles não batem no ponto fraco do adversário. Eles encobrem o ponto fraco, colocam lá uma atadura, tá certo? E vão bater onde não dói, porra. Assim não dá. Agora, e esse pessoal católico e judeu que votou em Obama? Falou, vocês não têm vergonha nas suas caras, vocês são um bando de filha da puta. Vamos falar o português claro, porra. Quer dizer, os católicos traindo a igreja, os bispos chegam lá e diz, olha, não se pode votar em candidato abortista. Isso aí é contra a lei da igreja. Os caras vão lá e votam. Né? E os judeus estão vendo o que Obama está fazendo com Israel, está fazendo tudo para ferrar e para ajudar os inimigos. E mesmo assim vai lá e vota no filho da puta. Bom, como eu disse, quer cortar suas bolas e dar para o gato comer, o gato aqui não vai reclamar. Tá certo? Mas as bolas são suas, o cu é seu, tá certo? Eu não tenho culpa nenhuma do que vocês estão fazendo, tá certo? Não sou cúmplice desta merda, tá certo? E já estou velho, já vi de tudo, tá certo? E já sei que este misto de burrice e maldade dificilmente tem cura. O máximo que se pode fazer é orar por essas pessoas. Muito bem. Então, repito aqui o apelo. Peraí, tem um negócio importantíssimo aqui. Minha querida amiga Mila Ketty me manda aqui uma pergunta. Ela diz que não leu a República de Platão, mas que ela ouviu o professor dizendo que, para Platão, o governante ideal é um soberano filósofo que centralizasse o poder nas suas mãos. Mas ela diz, mas escuta, mas os Founding Fathers americanos, que criaram a República e restringiram o poder do governo, eram pessoas profundamente influenciadas pela filosofia grega. Como é que pode? Como é que eles fazem, então, o contrário? Olha, Mila, é o seguinte, essa história de que Platão pregava um governo centralizado é coisa de amadores. E foi uma ideia que só apareceu em circulação no fim do século XIX, sobretudo no século XX. Tá, pessoas que não entendem merda nenhuma de Platão, que não são capazes de ler e nem de entender, como, por exemplo, o Karl Popper, que os nossos liberais tanto idolatram. Karl Popper, em matéria de filosofia, era uma besta quadrada. Ele, no livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele consagra essa interpretação popular que mostra que ele simplesmente não leu a República. Porque, primeiro, a República é um texto irônico. Segundo, a República não está pregando nada. Ela está em uma discussão dialética para ver se o governo
perfeito é possível e chega à conclusão de que não é. E você vai dizer que isso é pregar o governo, isso é um programa de governo? Mas só quem não sabe ler, porra. Então, isso aí foram amadores e palpiteiros, como o Sr. Karl Popper, que botaram em circulação. Verdadeiros estudiosos de Platão, que conhecem o texto a fundo e conseguem entender, como, por exemplo, Paul Friedlander ou Eric Wegener, entendem claramente, falam, não, peraí, o texto é irônico e a finalidade dele é mostrar, vamos inventar aqui o governo mais perfeito e indestrutível possível, mesmo esse cairia. Transformar isso numa proposta de utopia é entender exatamente ao contrário, meu Deus do céu. Então, Mila, não se preocupe não. Os Founding Fathers, se leram Platão e depois criaram a República, é porque eles entenderam Platão um pouquinho melhor do que o pessoal veio a entender no século XX. O pessoal não. Esses amadores palpiteiros metidos. Karl Popper entendia um pouquinho de método científico. Um pouquinho. Agora, quando entrar em filosofia grega, era um amador, não sabia nada do que estava falando, era melhor ter calado a boca. Então, está aí explicado. Agora, parênteses. Em geral, dúvidas filosóficas, eu não respondo nesse programa pelo seguinte. Eu tenho lá o seminário de filosofia, tem 3.000 alunos. Eu não consigo dar conta de responder as perguntas dos meus alunos. Agora, como é que eu vou responder a dos outros? Respondi da Mila Quieto porque é uma amiga queridíssima, faz qualquer coisa que a Mila pedir. Mas os outros, não vem que não tem. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.